Ricardo Panela, obrigado por estar aqui connosco na nossa Bom dia. comunidade portuguesa através da nossa Camões TV. É um privilégio estar contigo. Estamos num Obrigado. sítio que se respira um pouco das tuas raízes, Sim, aqui num lugar bonito de Vagos, sim. mas tu nasceste em Ilhavo. Eu nasci em Ilhavo, sim. Como é que vieste aqui parar ao concelho vizinho? Olha, eu vim parar ao concelho vizinho porque o meu pai é de Ilhavo, a minha mãe é e a minha mãe é de Vagos, portanto a família toda do lado do meu pai é de Ilhavo, a família toda do lado da minha mãe é de Vagos, e eu vivi até aos 11 anos em Ilhavo. Depois, entretanto, os meus pais fizeram casa cá em Vagos e eu vim viver aqui para Vagos e vivi aqui até ir para a Inglaterra. Sim, nós estamos a situar o local onde estamos em Vagos. Vagos e Ilhavo são locais com muita musicalidade para ti? São, sim. Primeiro Ilhavo, depois Vagos e finalmente Aveiro, porque eu comecei a estudar música em Ilhavo, na Academia de Música Ana Coruza, comecei a estudar piano aos 9 anos. E depois, nessa altura já cantava nas festas da Academia de Música e assim, mas foi quando mudei para Vagos que me juntei-me ao coro da igreja e, portanto, isto foi mais ou menos por volta dos 14, 15 anos, mais coisa, menos coisa, e acabou por também depois ser isso que levou a encaminhar as coisas na parte do canto. Ainda te lembras do primeiro momento em que te lembras que a música era a coisa mais importante para ti? Olha, eu não acho que tenha tido um momento em que eu me tenha apercebido disso. Acho que as coisas aconteceram muito gradualmente, porque quando eu comecei a estudar piano, fazendo um pequeno à parte, eu além de trabalhar como performer, eu também trabalho muito como professor. E a parte do ensino, eu para me sentir realizado profissionalmente de uma forma completa, preciso sempre ter essas duas coisas, a vertente do ensino e a vertente da performance. E voltando agora ao início da história, quando eu comecei a estudar piano, até, portanto, muitos anos antes de eu ter decidido ser cantor, eu comecei a pensar, eu gostava de ensinar música às outras pessoas. Mas depois foi um bocado, o meu percurso foi um bocado dividido, porque eu também era bom aluno na escola e eu também sempre tive muito interesse por ciência. Portanto, a minha vida andou assim sempre, até por volta dos 21 anos, andou assim sempre um bocadinho dividida entre a música e a biologia. E depois aos 21 anos, pronto, optei pela clique e deixaste a biologia para trás. Deixei a biologia para trás, exatamente. É preciso, e tu já falaste que no coro da igreja, em Portugal é preciso começa-se sempre pelo coro da igreja. É o caminho mais fácil e olha, não só em Portugal. É uma escola grande, uma semente? É assim, voltando um bocadinho atrás àquilo que eu estava a dizer, não só em Portugal e da experiência que eu tenho de ter estudado em Inglaterra, muitos dos meus colegas com quem eu estudei em Inglaterra, em Londres, muitos deles vinham precisamente Dessa escola? Desse background, sim. De começar nos coros de igreja. Porque, quer dizer, no fundo, a prática de cantar em conjunto é uma coisa boa, não é? Claro. E habitua-te a um certo tipo de sonoridade e é um exercício de voz e não só vocalmente, mas também te ajuda a desenvolver o ouvido, porque estás a cantar com outras pessoas, estás a cantar em harmonia, portanto, do ponto de vista da formação musical também é uma coisa muito importante. Havia ali o gosto do canto, tinhas já vocação para isso, mas entraste no conservatório para ser, digamos assim, limado. Sim. Eu se calhar ia um bocadinho mais além de dizer limado, e diria provavelmente construído raiz. Eu lembro-me muito bem quando eu acabei o conservatório e depois comecei a estudar na Universidade de Aveiro, de ter ido fazer uma aula experimental com o professor que iria depois ser o meu professor na Universidade de Aveiro, com António Salgado,
E ele, na altura, disse-me: olha, não chega a ter uma voz bonita e cantar afinado. Portanto, é sempre isso que eu uso como, se calhar um bocadinho como aquilo que era que foi a minha base de partida, que era uma voz, pronto, que as pessoas achavam bonita e cantava afinado. Agora, tudo o resto, sim, quer dizer, foi um processo, não tanto de limar, mas um processo de construção, porque é verdade que eu tinha contacto com música clássica e com ópera a partir do piano, mas eu, quando comecei a cantar mais a sério na minha adolescência, não comecei a cantar ópera, quer dizer, eu ia para bares de karaoke e cantava música pop. Sim, porque nem toda a gente que é adolescente gosta de ópera. Mas eu gostava, é só que nunca tinha experimentado. E portanto, quando eu entrei no conservatório, é por isso que eu digo que não foi um limar, foi mesmo uma construção, quer dizer, uma construção do conhecimento do repertório, do conhecimento da tradição e disso tudo. Porque eu não fui para o conservatório com o intuito de aprender ópera, eu fui para o conservatório com o intuito de aprender técnica vocal, porque queria melhorar, porque entretanto tinha começado aqui a fazer o projeto X aqui em Vagos, onde eu tinha uma canção a solo, e o feedback que tinha vindo disso das pessoas, especialmente de uma pessoa que era da família do mestre Mário Mateus, que veio falar comigo no final e disse: olha, devias ter aulas de canto. E, portanto, eu fui para o conservatório com esse intuito de aprender um bocadinho mais acerca do meu instrumento, não tanto de me tornar num cantor lírico. Mas, mais ou menos depois do primeiro ano a estudar, fiquei completamente absorvido por aquilo e percebi que... Nessa construção, duas pessoas, António Salgado, como já referiste, aqui em Aveiro, sim. E António Chagas Rosa foram... António Chagas Rosa, sim. Os principais que te ajudaram. Sim, eu comecei a estudar, é assim, a pessoa que... a minha primeira professora de canto, aqui em Aveiro, foi a professora Juraciara Batista, no conservatório. Depois o António Salgado e o António Chagas Rosa foram os meus professores principais na Universidade de Aveiro. Portanto, isso foi depois. O António Salgado era o meu professor de canto e o António Chagas Rosa era o meu professor de música de câmara. Música de câmara é como se fosse interpretação. Sim. E realmente, quer dizer, foram dois professores essenciais para mim em termos de criar as bases que eu depois levei comigo para a Inglaterra. O António Salgado do ponto de vista técnico e do ponto de vista da construção do instrumento, em que basicamente eu tenho-lhe um apreço muito grande porque ele construiu um instrumento quase a partir do zero. E o António Chagas Rosa pelo desenvolvimento das minhas competências todas a nível de musicalidade e de interpretação. Podemos dizer que tu és um atleta de alta competição? O treino é muito intenso? O treino é muito intenso. Eu acho que quando uma pessoa... Eu se calhar vou-te responder essa pergunta não com uma pergunta, mas com a resposta que eu dou quando alguém que está agora a começar nesta profissão, e é uma conversa que eu tenho também com os meus alunos, que é: entra nisto se realmente é mesmo isso que tu queres fazer e se não te vês a fazer outra coisa na vida, porque eu não vou dizer que é uma vida de sacrifícios e assim, também é verdade que com o tempo e com a idade eu se calhar olho para isto de uma maneira um bocado, não vou dizer mais relaxada, mas de uma maneira menos neurótica do que olhava há 10 anos atrás. Mas é um compromisso para toda a vida, porque... Em primeiro lugar, porque a nossa voz nunca está acabada. É assim, a voz que nós temos aos 21 e aos 22 não é a voz que nós vamos ter aos 35 ou aos 36. Sim. E o nosso corpo muda, o instrumento envelhece, o nosso corpo envelhece. E por isso nós temos sempre que estar constantemente a ter aulas de canto. Se calhar já não precisamos ter aula de canto todas as semanas. Todas as semanas, exato. Mas precisamos de continuar a fazer esse trabalho de manutenção regular para manter um instrumento empregável, não é? Que no fundo é o nosso ganha-pão.